Bom dia, meu querido, bom dia, meu amado. É muito prazer. É sempre uma honra de estarmos aqui nesse canal, no meu Facebook. E eu quero, nesta manhã, aliás, nesta tarde, já passamos das 12 horas. Eu quero, nesse dia de hoje, nessa terça-feira, quero deixar aqui uma mensagem rápida para que nós possamos meditar, para que nós possamos analisar nossa vida, para que possamos fazer uma reflexão na nossa vida. Eu quero te convidar você, nesse dia de hoje, a fazer uma reflexão, uma breve reflexão. Você que está vivendo aí de uma maneira talvez pecaminosa, de uma maneira talvez vivendo uma vida de qualquer forma, de qualquer jeito, uma vida regalada, de muitos alfazeres. E eu quero deixar aqui uma mensagem para você. Eu quero deixar aqui uma mensagem onde o apóstolo Paulo ele vai dizer com essas palavras, que nós precisamos renovar a nossa mente. No livro de Romanos, quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele vai dizer que nós precisamos renovar a nossa mente, de uma maneira que tudo aquilo que nós escutamos, tudo aquilo que nós contemplamos durante o dia da nossa vida, da nossa trajetória, na nossa caminhada, nós temos sido totalmente bombardeados com palavras negativas, com coisas que muitas das vezes não vai nos edificar. Nós temos vivido momentos difíceis, nós temos vivido o evangelho perseguido, nós temos vivido dias difíceis, dias maus, na nossa caminhada com Cristo. E eu quero te falar algo muito importante, para que você possa entender, para que você possa tomar isso, para a tua vida e aproveitar o que é bom, aproveitar os bons momentos, aproveitar a tua vida, porque nós temos nossos dias contados. O salmista Davi vai dizer também que a nossa vida é como um conto ligeiro. A nossa vida é como uma neblina. Ela vem, ela passa, ela vai logo, ela vai-se embora. E quando Paulo ele traz essa palavra, escrevendo aos Romanos, que nós precisamos renovar a nossa mente, para que nós possamos entender qual é a boa e perfeita vontade de Deus. Mas para nós entendermos essa palavra, queridos, para que nós possamos entender o que Paulo quer dizer com esse versículo, quando ele escreve essa carta aos Romanos, nós precisamos entender que naquele tempo de Paulo, naquele tempo de Cristo, 70 anos depois de Cristo, precisamos entender o que, irmãos? Que na verdade nós vivemos em um mundo onde somos contaminados, onde nós somos praticamente obrigados a absorver algumas coisas desse mundo. A circunstância, por exemplo, a diversidade, a religiosidade. Algumas coisas que nós precisamos entender, quando Paulo fala que nós precisamos renovar a nossa mente, é porque uma vez que nós estamos vivendo nesse mundo, nós vamos estar com a nossa mente totalmente contaminada, contaminada com algumas doutrinas, algumas regras, que muitas vezes o mundo nos influencia, mas nós, como já conhecemos a verdadeira palavra de Deus, nós, como já conhecemos a verdadeira doutrina de Cristo, o verdadeiro Evangelho, então nós precisamos entender que nós precisamos renovar a nossa mente, sim. Porque a nossa mente, ela anda totalmente destruída. A nossa mente, ela muitas vezes é contaminada
com algumas vozes que nós escutamos no dia a dia. A nossa mente, ela é contaminada, né, com palavras de engano, com heresia, com palavras muitas das vezes que vai nos afrontar. Então a nossa mente precisa ser transformada de dia em dia. Mas como que vamos transformar a nossa mente? Como que nós precisamos renovar a nossa mente? Em outra tradução, a Bíblia vai dizer que nós precisamos renovar a nossa mente, transformar a nossa mente. De que forma? Ouvindo a palavra de Deus. Deixar o Espírito Santo, deixar o próprio Jesus entrar na nossa mente, renovar a nossa mente com a palavra dele, a palavra que nos traz revelação, a palavra que nos traz paz, não palavra de confusão, mas precisamos renovar a nossa mente. Para quê, irmão? Por que nós precisamos renovar a nossa mente? Por que nós precisamos transformar a nossa mente? Porque a nossa mente, desde quando nós nascemos, entendemos por gente, caminhando no dia a dia, nós vamos contaminar a nossa mente. A mente do ser humano, todos os dias, é gerada as informações. Todo dia na nossa mente gera informações, gera barreira, gera conflito, com muitas palavras, com muitas coisas que a gente muitas vezes ouve no dia a dia, ao redor da nossa vida, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nós ouvimos muitas coisas e muitas vezes nós absorvemos aquilo que não é para absorver e nós guardamos aquelas notícias, aquelas palavras, nós guardamos no nosso coração. Então a Bíblia vai dizer, o Paulo vai dizer que nós precisamos então renovar a nossa mente. Para quê, querido? Para que possamos saber qual é a boa vontade de Deus para mim e para a tua vida. Qual é a boa vontade de Deus para mim e para a tua vida? A gente não sabemos. Se nós não renovarmos nossa mente, se nós não se transformarmos nossa mente, a gente não vai saber qual é a boa, agradável vontade de Deus para mim e para a tua vida. Então, por isso que Paulo está dizendo que nós precisamos renovar a nossa mente. De que forma? Deixar Deus, ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir Deus falar, absorver palavras positivas, absorver a palavra de alimento, absorver